espero contemplar, vamos dizer assim, todas as formas de armazenamento de energia. Não vou focar somente numa, tá? A minha ideia é fazer o mais amplo possível, tá? E naturalmente a gente fica depois à disposição para os debates. Tá? Então, como o professor Cassol me falou, meu nome é Odilon Duarte, né? E atualmente estou no Sim de Energia, né? E também sou professor de pós-graduação do IPTEC do Rio de Janeiro, certo? Na parte de energias renováveis. Bem, mas vou fazer uma pergunta, né, para a gente equalizar tudo. Qual a energia que o mundo precisa? Não vou dizer assim quanto de energia o mundo precisa. Eu poderia dizer que o mundo ele precisa de muita energia para atender 940 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade como vocês têm. Ou cerca de 3 bilhões de pessoas que não têm acesso ao combustível limpo para fazer a cocção do alimento, e muitos estão no nosso país. Então nós temos um déficit muito grande de energia. Mas vamos perguntar o seguinte: qual a energia que o mundo precisa? Tá? Então, segundo o WEO, né, o World Energy Outlook, né, de 2024, 73%, né, das emissões de gás de efeito estufa, eles são oriundas da produção, tá, ou do uso da energia. Ou seja, 3/4 da energia que nós utilizamos são os responsáveis pelo efeito de gás de efeito estufa, o aquecimento global. Tá? E para isso, né, eu preciso utilizar o quê? Muitas fontes renováveis de energia. Então, qual a energia que eu preciso? A energia renovável. Tá? Eu preciso da energia fóssil? Sim, porque estou no processo de descarbonização, estou no processo de transição, e eu não posso simplesmente fazer a cerceação dessa energia. Mas essa energia que está sendo utilizada fóssil, obrigatoriamente ela tem que ser limpa, descarbonizada ao máximo possível, ou seja, o mínimo de emissão para o meio ambiente. Tá? E por que isso, pessoal? Porque essa palestra aqui não é para vocês. Todo mundo está aí sentado e diz, a palestra é para mim. Não, não é para vocês. Essa palestra é para os filhos de vocês, para os netos de vocês. O que nós vamos deixar para eles? Parece muito, digamos assim, demagógico, alguma coisa infantiloide. Não. É o nosso futuro, pessoal, o futuro da humanidade. Então a gente precisa, sim, ter uma postura, né, de descarbonizar, utilizar a energia da melhor maneira possível. E isso é possível, né, por meio de fontes renováveis e do uso eficiente da energia. Tá? Então, grande parte dessas emissões são combustíveis fósseis, gás natural, petróleo e carvão. Tá? E para isso nós temos que utilizar as energias renováveis. Tá? E o maior poluidor, sem dúvida nenhuma, é a China. Tá? Que embora ele seja um contrassenso grande precursor de energias renováveis, são os que mais têm energias renováveis, são os que mais poluem porque eles utilizam muito carvão. Eles precisam de muito carvão para geração de eletricidade. Eles têm um crescimento muito acelerado e, para isso, crescimento acelerado significa consumo maior de energia. Tá? Bom, então o nosso desafio, vocês todos já sabem, a limitação de 1,5 grau, tá? Nós temos que limitar isso aí, e para que isso ocorra, eu tenho que reduzir 42% das emissões de CO2 até 2030. Tá? Amanhã, né, daqui a 5 anos. E, sem dúvida nenhuma, o setor de energia é o grande responsável. Tá? Então vejam, e aonde se insere isso na questão relacionado, né? Como é que eu posso resolver esse problema? Esse problema está inserido, né, na gestão estratégica de recursos energéticos. E claro, o nosso tópico aqui é relacionado à parte de armazenamento de energia. Mas não é só. Ele não trabalha exclusivamente isolado, não pode ser o único salvaguarda. Nós temos outras formas que precisam ser implementadas. Tá? A diversificação da matriz energética, imprescindível. Tá? Integração de fontes renováveis com a rede elétrica. O armazenamento. Gestão da demanda, não somente pelo lado da oferta, mas também pelo lado da demanda de energia. Ou seja, o consumidor utilizar de forma eficiente. Porque não adianta eu estar com ralo, drenando energia, gastando energia à toa, tá? Se eu não promover os processos de eficiência energética. Tá? As tais, tecnologias de alta eficiência energética, então a gente tem, por exemplo, o selo Procel, que é um excelente programa, tá? Ameaçado, porque agora foi parar numa empresa nuclear, e aqui eu não estou criticando, mas já sendo uma questão de alerta para isso aí, ele tem que continuar como todos os países têm. A eletrificação da mobilidade, muita gente diz, não, o carro elétrico não vai funcionar. Vamos falar o seguinte, pessoal, bem sério. O
carro elétrico, a eficiência dele chega a 80%. Tá? O motor térmico, tá? Ele tem uma eficiência de 20%. Falando no motor turbo com injeção direta. Se eu falar no motor menos avançado, eu tenho um rendimento de 16%. Aquele calor que está no capô do carro, ele não vem do além. É transformação de energia que poderia ser utilizada em energia térmica. Ou seja, o desperdício é muito grande. Então, o futuro, tá, é a eletrificação da mobilidade. Agora, quem é a fonte primária tem que ser renovável. Eu não posso estar produzindo eletricidade via carvão, petróleo ou gás natural. Como o colega anterior comentou, os incentivos às políticas públicas é fundamental. Então tem que ter o poder do Estado, não de um governo, do Estado. Tá? Sem dúvida nenhuma, uma grande dor que nós temos é a necessidade da capacitação de pessoas. Necessidade de pessoas treinadas, capacitadas, né, e não aventureiros. Né? Então isso é importante para que a coisa saia de uma forma correta. Tá? E naturalmente o planejamento a longo prazo. Então, por que o armazenamento de energia, né, ele é importante? Primeiro, ele traz uma segurança na conexão das redes renováveis. Né? Eu posso ter integração em larga escala da energia renovável com a distribuição de energia elétrica. Tá? Então, qualquer tipo de intermitência, oscilação, essa fonte de energia, né, esse armazenamento, ele vai conseguir contemplar o meu sistema. Estabilidade da rede elétrica. Então, qualquer tipo de distúrbio, tensão, manter a frequência estável, esse sistema ele pode estar atuando. Diminuição da dependência dos combustíveis fósseis. Tá? Então, o uso da energia renovável faz com que eu tenha menor dependência de combustíveis não renováveis e me traz a confiabilidade. Tá? E a eletrificação do transporte, que para mim ela é fundamental. Tá? Além de ter a mobilidade muito mais eficiente, eu tenho o processo de descarbonização. Certo? Então, pessoal, aqui vocês têm o quanto foi instalado até 2024, então nós passamos de 100 gigawatts no mundo inteiro, tá? E até 2030, ou seja, daqui a 5 anos, nós vamos passar de 400 gigawatts, né, de sistemas instalados. Tá? Isso naturalmente, todo mundo. Tá? Mas vejam, é uma boa capacidade energética que está sendo implementada em termos de armazenamento de energia. Tá? Aqui eu fiz um mapa mental com o pessoal, né? A gente foi descrevendo ali, então, as tecnologias emergentes, por exemplo, as baterias, supercapacitores, né? Que nós vemos muito uma questão experimental, mas ainda uma aplicação efetivamente em campo, funcionando, dia a dia, não vimos. Tá? Por lo menos nós não conseguimos detectar. A questão da reciclagem das baterias, extremamente primordial para a questão da preservação ambiental, tá? E até porque ela tem materiais extremamente nobres que precisam ser reaproveitados, né? Nós temos o limite de matéria-prima, tá? Sem dúvida nenhuma a questão da eficiência energética, então redes inteligentes, né? Otimização do uso da energia, aplicações práticas, nós temos veículos elétricos, armazenamento residencial, tá? Também a parte de industrial, comércio, serviços, né? Hospitais, os desafios, questão de custo, né? E aí volta de novo a questão da regulamentação, falado com o colega anteriormente, né? E as futuras direções. Pesquisa e desenvolvimento, principalmente novos materiais, né? E também a parceria, colaboração entre setores, né? Então, universidade, poder público, sindicatos e assim por diante, né? E assim como uma inovação que pode ser de uma forma conjunta. Tá? Então aqui eu fiz um levantamento de 8 tecnologias, né? E aí nós temos muito mais, tá, pessoal? Mas assim, só para não aturdir vocês, e também eu não vou estar comentando item por item, mas tecnologias assim, relacionadas ao armazenamento de energia, trazendo as vantagens, desvantagens e aplicações. Tá? Então, algumas delas que eu vou estar focando são as baterias de íon de lítio, né? Depois eu passo para as usinas hidrelétricas reversíveis, a parte de armazenamento térmico e, por fim, a questão do hidrogênio. Tá? Então aqui nós temos alguns custos, tá? E aqui peço perdão, tá? Porque esses valores que vocês têm aqui, com exceção desses dois, tá? Esse aqui é o custo de geração, tá? Esse aqui é o custo por instalação do sistema. Tá? E aí nós temos uma grande vantagem, com exceção da bateria de chumbo ácido
e do sistema reversível de ar comprimido, todos os outros apresentam uma redução bastante sensível em termos de custo até 2030 ou 2050. Tá? Tem muitos ali que vão reduzir o custo deles em 80%, e isso é muito importante porque eles vão se tornar competitivos, certo? Então, na questão do armazenamento de baterias, tá? Então utilizar essa energia excedente quando a demanda é maior solicitação, por exemplo, o horário de ponta, né? Ou quando a nossa geração ela diminui, por exemplo, o sistema ele fica nublado, né? Então esse sistema ele pode terminar atuando, né, como um backup do sistema. Então aqui eu trago o Megapack, né, da Tesla, né, que é um sistema bem interessante. Tá? Ele tem em larga escala, então eles começam com módulos de 3,9 megawatts-hora, né, por unidade, e segundo eles tem uma escala infinita. Né? Então atualmente a Tesla já conta com mais de 10 gigawatts-hora operando. Austrália, né, no Reino Unido e no próprio Estados Unidos, né, com esses sistemas operando, né, de forma comercial. Tá? Então aqui tem as principais aplicações desse sistema, que atende, por exemplo, a variação de energias renováveis, né, a ponta de carga, ou seja, a carga pesada, então quando tenho máxima solicitação de energia. Tá? Eu posso evitar, por exemplo, o investimento em infraestrutura. Muitas vezes eu tenho que reforçar uma rede de distribuição, uma rede de transmissão, e eu tenho um sistema local de geração de energia. Tá? Então isso faz com que o meu sistema, de forma otimizada, então gestão pelo lado da demanda e gestão pelo lado da oferta, eu consigo otimizar o meu sistema. A regulação de tensão e frequência, né? Então tão importante para a estabilidade do meu sistema elétrico. Né? A participação do mercado, então muitas vezes, por exemplo, a figura do ONS, Operador Nacional de Sistema, na necessidade de energia, ele pode acionar esses grandes sistemas de banco de baterias, né? E também eu posso criar uma microrrede, isolar um sistema, por exemplo, né? Algum tipo de manutenção em um sistema em que envolve hospitais, né? Ou penitenciárias, ou seja, prédios com com nevrálgicos, vamos dizer assim, na utilização deles. Então eu posso isolar e aquele sistema ser atendido através de uma microrrede. Tá? Bem, então aqui nós temos a curva de carga da Califórnia, né, onde nós mostramos aqui em roxo o quê? Tá? A entrada do sistema, né, de banco de baterias, né, o power bank ali da Tesla. Né? Então nós temos aí um pouco acima de 25 gigawatts e a gente consegue entrar com 8 gigawatts somente com o sistema de bateria. Ou seja, ele atende de forma rápida, eficiente, né, e uma boa capacidade de energia. Por isso que eu quis trazer esse exemplo para vocês. Tá? Um outro ponto são as usinas reversíveis, ou usinas de bombeamento. Né? É uma tecnologia nova? Não, ela tem há muito tempo. Tá? Então aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos 4 usinas reversíveis, tá? Inclusive uma em Cubatão que funcionava maravilhosamente bem, e hoje ela está mais vinculada à questão do controle da cheia dos rios. Tá? Mas o Brasil tem um potencial enorme, né, para a utilização dessas usinas reversíveis. Tá? Então quem tiver mais interesse, tá? Nós temos o NIP, da Unicamp, né, a USP, tá, e também o próprio GESEL da UFRJ, que desenvolve estudos bastante interessantes sobre as usinas reversíveis. Tá? Aqui nós temos a usina de Kruonis, né, na Lituânia. Tá? Então aqui vocês têm o reservatório superior, o reservatório inferior, né, e quando eu estou em baixa demanda de energia, ou seja, carga leve, o sistema ele faz reversão, ou seja, eu tenho o sistema turbina gerador, ele passa a ser moto-bomba. Recalca energia novamente para o sistema. Então, quando esse reservatório está cheio, como aqui se apresenta, ela consegue, você consegue extrair os 900 megawatts por 12 horas, ou seja, metade do dia você consegue gerar pleno com o sistema. Certo? Uma outra forma também, aí os engenheiros mecânicos vão entender muito bem, que é o sistema de termoacumulação. Também muito utilizado em shopping centers, hospitais e assim por diante. Tá? E aqui no Templo de Salomão, nessas colunas, dentro dessa coluna já tem um tanque de água gelada, que é onde eles fazem a produção da água gelada para ser utilizado durante a noite, onde a demanda é maior, o custo da energia é maior, e eu não preciso utilizar o chiller para a produção de frio. Tá? Basicamente o que acontece? Um sistema convencional. Eu vou gerar todo o meu sistema no processo, no tempo em que as pessoas estão dentro da habitação, por exemplo. Tá?
Quando eu penso num sistema otimizado, eu vou aproveitar os vales, né? No momento que eu tenho baixa utilização de energia. Então, eu faço o armazenamento e vejam, o chiller ele não coincide com todos os outros tipos de carga. É uma forma de armazenamento de energia. Também temos processos com sais, né, com sistema com radiação solar também, que são muito utilizados, mas demandaríamos de mais tempo. Bem, a questão do hidrogênio verde, né, então, produzindo por meio de solar eólica, né, então aqui nós temos as principais vantagens, né, baixa emissão de pouquíssima emissão, podemos dizer, né, tanto na produção como no uso, né. Existe uma grande versatilidade de geração de energia, mobilidade, né, através de células combustíveis, traz uma segurança energética, é um sistema flexível, né, e também é abundante no universo. Então, é uma matéria-prima em que nós podemos contar com grande segurança. Como desvantagens, né, o sistema é caro, né, a energia verde ainda é cara se comparado com combustível, né, o hidrogênio cinza, por exemplo. Nós temos que ter uma infraestrutura, então existe o investimento tanto na parte de eletrolisadores ali, dutos, né, postos de abastecimento, ou seja, toda uma infraestrutura que precisa para ser abastecido. A eficiência no processo de conversão energia renovável, né, para hidrogênio para depois hidrogênio verde em eletricidade, né? E também o hidrogênio é um gás extremamente volátil, então ele é inflamável, então tem que ter questão de segurança. Como aplicação, a parte de mobilidade, né? Ele pode substituir combustíveis fósseis em indústrias, né, como da amônia ou aciarias. A utilização de gás, né, complemento para geração intermitente, e sistema de aquecimento residencial e industrial. Tá? Perspectivas, né? Nós temos a questão de redução de custos, que vai se tornar extremamente competitivo o hidrogênio verde, o desenvolvimento de uma estrutura que seja confiável, né, para conseguir transportar essa energia, processos de inovação, sem dúvida nenhuma, tem que estar atrelado, então, pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E sem dúvida nenhuma o hidrogênio verde é uma grande oportunidade, pessoal. Tá? Porém, tem que ter um reforço conjunto de empresas e sociedade para que isso viabilize. E agora sim, meu último slide, né? O que são desafios e oportunidades para a questão de armazenamento? Né? A redução de custos do sistema de armazenamento em si, né? Para que ele se torne amplamente utilizável pela sociedade. Desenvolvimento de novas tecnologias, maior eficiência e menor impacto ambiental. Né? Aí, de novo, né, trazendo a questão de criar políticas e regulamentações que incentivem o uso, né, de fontes renováveis e, ao mesmo tempo, também processos, né, que dê segurança para processos de acumulação de energia. Né? E, por fim, expansão da infraestrutura de armazenamento, né, de energia. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado, né, e fico à disposição.